Olá, meu nome é Camille. Meu nome é Júlia. Somos do nono ano C e viemos fazer uma videoaula sobre globalização, correspondente à aula 20 de Geografia. Primeira pergunta: o que é globalização? É um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste na mundialização do espaço geográfico. Complementando, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político, sendo que o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. Segunda pergunta: quais são os pontos negativos que a globalização trouxe? Compreendendo que a globalização é um fenômeno que acontece mundialmente e que não tem discriminação de países a participar disso, ele acontece para todos, e alguns desses pontos negativos compreendem principalmente a internet, que seria a troca de informações entre um país e outro, que não é um ponto negativo primeiramente, mas de acordo com quais informações são passadas de um lado para o outro, ela acaba se tornando negativo, principalmente por apropriação de culturas ou também a modificação de padrões culturais em países pobres, porque geralmente um país fica à sombra do outro na globalização. O país mais rico vai se destacar e os outros tentarão segui-lo, ser igual a ele, fazer as mesmas coisas. E isso faz com que muitas culturas percam a sua essência, percam o seu modo de fazer, de viver, de ser. E isso é a principal parte de internet, de comunicação, de a rápida telecomunicação entre um país e o outro, principalmente por redes sociais ou pela própria televisão e assim seja. Também temos um ponto muito importante que é a exclusão social decorrente da desigualdade socioeconômica, em que o poder ele geralmente é centralizado em poucas pessoas, geralmente dos países mais ricos, de países de primeiro mundo, que concentram a maior riqueza, sendo em poucas pessoas numa baixa densidade demográfica, enquanto países mais pobres, que têm a pirâmide etária mais larga na base, geralmente tem um índice de pobreza altamente elevado. Com certeza isso se decorre de, como eu disse antes, um reflexo de um país ser a sombra do outro, um querer ser o mesmo que o outro, porque cria-se um modelo a qual deve ser seguido. E isso nem sempre é fácil de seguir. Também, com a globalização, além de telecomunicações, internet, informações, temos a globalização de pessoas, que é o livre trânsito de pessoas entre um país e outro, por aviões, barcos, carros, qualquer tipo de transporte, que acaba gerando, como nós temos agora, uma pandemia global, uma proliferação de epidemias nos países pobres, geralmente mais acentuadas do que nos países ricos, porque eles têm recursos a mais para conseguir impedir isso. Também tem principalmente a troca de como eu posso dizer, costumes de uma pessoa para outra. Isso entra na parte cultural também, mas o que eu quero dizer assim o próprio etnocentrismo, a xenofobia, ela é muito acentuada com a globalização. Então, além das pandemias, além da cultura, além da telecomunicação, entra a parte trabalhista também, que fica mais fácil você trabalhar em multinacionais, uma multinacional exercer o seu poder sobre um país com a globalização do que sem, obviamente, mas também o próprio trabalhador acaba enfrentando diversas situações ruins decorrente a esse trabalho que
nunca tem um lugar fixo, precisa estar indo de um lado para o outro, o que pode afetar a sua saúde, pode afetar a sua rotina, a sua família. Então, também há a flexibilização das leis trabalhistas, que elas precisam, como elas são globalizadas, elas precisam atender a maior parte dos países que têm livre comércio, ou os países que têm comércio internacional, mesmo que não seja livre, como a Mercosul, como a União Europeia, como a NAFTA. Então, assim, é necessário ser minucioso nessa parte da globalização. Assim, seus pontos positivos, que com certeza são maiores, são melhores, são em maior quantidade do que os negativos, só que é preciso também ver os pontos negativos para poder fazer a manutenção correta dessa globalização e não deixar com que ela seja exageradamente utilizada. Terceira pergunta: quais são os pontos positivos da globalização? Mercados mais competitivos e inflação bem controlada. Maior fluxo de capitais e investimentos entre os países. Maior desenvolvimento tecnológico. No aspecto social, a globalização permitiu o encontro entre diferentes culturas e o desenvolvimento de setores, como o turismo. Tchau e obrigado por assistir. Agora, agora, agora.